E aí, pessoal, beleza? Continuando a nossa aulinha de química. Hoje vamos ver o que é esse número atômico. O que é esse número de massa? O que são cátions, ânions, íons, número atômico? Pessoal, isso aqui é continuando a nossa aula. Isso aqui tudo. Ah, mas para que serve isso? Justamente, isso aqui tudo serve para entender a tabela periódica. Vamos lá. Número atômico. O que é o número atômico? Número atômico. Blá, 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 blá. Quantidade de prótons existente no núcleo do átomo de determinado elemento químico. Ou seja, cada elemento químico vai ter um número atômico específico. E o número de prótons? Também. E o número de elétrons? Não. Beleza. Aqui temos magnésio. 2 mais. Mas o que significa esse 2 mais? Significa que ele é positivo. Se ele é positivo, ele é um íon cátion. Íon cátion é o átomo perde elétrons. Beleza. Número de prótons, 12. Número atômico, se você for lá na tabela periódica, o número atômico dele vai ser o 12. E o número de elétrons? Se é positivo, é íon cátion, ele perde elétrons. Se perde elétrons, 12 menos 2, ele tem quantos elétrons? 10 elétrons. Quer saber o que é isso? Elétrons, número atômico, prótons? Tem um vídeo explicando sobre o modelo atômico atual, beleza? Dá uma olhada lá. Continuando, mas como é que esse íon magnésio, quando ele está neutro? Prótons, 12, número atômico, 12, número de elétrons, 12. Lembrando, quando o átomo é neutro, número atômico, número de prótons e número de elétrons é igual. Esse aqui é um íon cátion. Vamos lá. Selênio. Então, selênio. Aqui está falando que ele tem 2 menos prótons, 34, número atômico. Se for lá na tabela periódica, o número atômico dele é quanto? O número atômico é 34. E o número de elétrons? Aqui está falando que ele é 2 menos. Quando o íon é ânion, ele é o quê? E o ânion, o íon ânion ganha elétrons. Ele é negativo. Então, beleza. Íon 2 negativo. 34, 34, 36. Ah, mas para que isso? Você deve estar se perguntando agora. Então, pessoal, isso aqui tudo vai estar relacionado com as ligações químicas que vai se ver para frente. Alguns elétrons, alguns átomos cedem elétrons, outros recebem. Com isso tem-se a ligação química. Mas para que serve essa ligação química? A ligação química é justamente para manter o átomo em equilíbrio. Vamos lá. O selênio em estado neutro. Selênio, prótons 34, número atômico 34, elétrons 34. Legal. Vamos lá. Número de massa. Número de massa. Número de massa. O número de massa é o A. É igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. O número de massa é igual a número atômico mais número de nêutrons. Vamos lá. Estrôncio, número atômico 38. Número de prótons, 38. Número de elétrons, 37. Como é que eu vou achar o número de massa? Aqui está o esqueminha. Imagine que esse aqui é um elemento químico qualquer. Se é um elemento químico qualquer, o número de massa fica em cima, número atômico fica embaixo, número de nêutrons fica aqui, beleza? Eu jogo na fórmula. Número de massa é igual a prótons mais nêutrons. Eu tenho o número de massa? Não tenho, eu quero achar. Se eu tenho o número de prótons e o número de nêutrons, eu acho o número de massa. Então, eu vou ter um número de massa 78, um número de prótons 38, número atômico 38, e o número de nêutrons 40. Professor, mas isso é meio difícil de entender. Para que serve isso tudo? Calma. Isso tudo vai ser explicado mais para frente. O principal é vocês saberem utilizar essas fórmulas. Essa fórmula aqui, principalmente, para achar o número de prótons, o número de massa, o número de nêutrons. Por quê? Tem muitos problemas que vai te perguntar o número de massa, ou o número atômico, ou o número de elétrons, ou o número de nêutrons. Beleza? Continuando, cátion, o átomo perde elétrons. Ânion, o átomo ganha elétrons. E íon? Íon é quando o número de prótons é diferente
do número de elétrons. Então a gente pode falar íon cátion é o átomo que está perdendo elétrons. Íon ânion é o átomo que está ganhando elétrons, beleza? E o número de massa? Qual que é a designação? É a soma de prótons mais nêutrons dentro de um núcleo, beleza? Espera aí. Se o modelo atual temos... No modelo atual, como que ele é formado? O modelo atual do número atômico. Eu tenho um vídeo falando sobre modelos atômicos. Dê uma olhada depois. Aqui, eu tenho o núcleo. O que tem no núcleo? Temos prótons mais nêutrons, beleza? E o que tem em volta do núcleo? Em volta do núcleo, temos a eletrosfera. E o que tem na eletrosfera? Na eletrosfera é onde ficam os elétrons. Beleza? Aonde ficam os elétrons é na eletrosfera. Até aí tudo bem. Tranquilo? Beleza? Mais uma olhada, pessoal. Copia isso no caderno, que isso vai ser de grande valia para vocês, beleza? Mas como que pode vir essa pergunta, professor? Se eu falo que um determinado número atômico é isóbaro de outro número atômico, eu estou falando que ele apresenta o mesmo número de massa. Se eu falo que um número atômico é isótopo de outro número atômico, eu estou falando que é o mesmo número de prótons. Se eu falo que um átomo é isótono de outro, estou falando que tem o mesmo número atômico, tem o mesmo número de nêutrons. Nunca um número atômico vai ter o mesmo número atômico de outro, porque isso é específico de cada átomo, beleza? Então, pessoal, mais uma aulinha simples sobre essa parte de química do 9º ano. Por que do 9º ano? E não do primeiro, segundo ou terceiro? Pessoal, isso aqui é só o início. Se você do primeiro, segundo ou terceiro tem alguma dificuldade, então essa aula vai ser muito boa para você, só ajeitando a câmera. Esses são os principais pontos do início para começar a entender a tabela periódica. Ah, mas por que, professor, você fala isso? Se eu falo para você, determinado elemento tem um número atômico X, ou seja, você quer achar. Você tem um número de massa e você tem um número de elétrons, você acha o número atômico. Se você tem um número de nêutrons e um número de massa, você acha o número atômico. Entenderam? Então, isso é muito importante porque determinados exercícios vão perguntar sobre isso. Ah, mas professor, mas o que é essa eletrosfera? São camadas. Aí entra na primeira matéria que a gente já viu, tem no canal. Então, a química, assim como a biologia, é uma parte de um todo. Você tem que entender essa parte para entender o todo. Então, teve dúvida? Volta atrás. Não teve? Bola para frente. Beleza? Eu espero que tenham gostado mais dessa aula, que foi uma aula mais ou menos rápida, né? Beleza? E curta o canal, se inscreva que vai ter mais aula. Até mais!